Graças, paz, povo abençoado. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Deus eterno, o Criador dos céus, da terra e tudo que existe debaixo da terra. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. Então, a Ele, ao Criador, ao Eterno, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, por toda a eternidade. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Uma saudação especial a todos os inscritos do canal, aos meus queridos e amados irmãos que me acompanham, que têm a presença neste canal, em todos os horários dos estudos, 11h45 da manhã. Então, hoje é sexta-feira, né? Deixa eu colocar o horário aqui, 18h30, beleza? Sexta-feira. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Às 19h30, 19 horas, né? 19 horas e 7 minutos. Bom, então, a você que me acompanha, bem-vindo, bem-vinda a todos, e que o Espírito de Cristo cada dia mais nos ilumine neste conhecimento da escatologia consumada. O Apocalipse, tudo já aconteceu. A Bíblia é um livro antigo e Jesus já voltou. E no ano 70 foi a consumação de todas as coisas, e céu e terra, que é o reino, o governo de Cristo eternamente para todo sempre. Amém. Presta bem atenção no que é que nós vamos estudar hoje. Olha o tema. Apocalipse capítulo 1, versículo número 1, diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João. Eu quero destacar aqui a palavra em breve, em breve. Por quê? Segundo, eu vou mostrar o vídeo dele, segundo um teólogo adventista, ele vai tentar explicar o breve do Apocalipse, que breve aqui não é breve, para logo, depressa, rápido, daqui a alguns dias, alguns meses, não. Para o teólogo adventista, breve aqui esse breve aqui, ele significa 2000 anos. Vou mostrar para você o vídeo que ele está aqui. O vídeo dele, né, que eu vou mostrar. Daqui a pouquinho eu mostro ele falando, explicando como é. Como é o breve que ele entende, que ele explica. Então, teólogo adventista tenta explicar o breve do Apocalipse. Será que ele conseguiu? Será que ele consegue? Aí nós vamos ver aqui o seguinte. Então, este teólogo, que tem o nome por Lucas Banzoli, mestre em teologia, graduado em história, ele diz, em um de seus vídeos, né, ele escreveu o seguinte: se Jesus, atenção aqui, se Jesus disse, segundo Lucas Banzoli, adventista, mestre em teologia, se Jesus disse que voltaria em breve, por que ainda não voltou? Olha só, olha o finalzinho, olha a pegadinha, por que ainda não voltou? Se Jesus disse que em breve ia acontecer todas as coisas e em breve ele ia voltar, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele fala sobre isso, e o versículo 20, Jesus disse, estou voltando breve,
Logo eu estou de volta, daqui a alguns dias ou alguns meses, para breve, né, do Apocalipse. Mas Lucas Banzoli, adventista, mestre em teologia, disse que se Jesus disse que voltaria em breve, porque ainda não voltou. É uma pegadinha, não é, no final? Jesus disse, breve. João disse, as coisas iriam acontecer em breve. Aí o adventista diz, por que Jesus ainda não voltou? Então, o Lucas, ele faz um breve comentário sobre o breve, da palavra breve do Apocalipse. E ele diz, primeiro, o conceito de breve, segundo Lucas Banzoli, teólogo adventista, ele diz, o conceito de breve é relativo, depende da circunstância e de um parâmetro, beleza? Nem todos os textos, ele cita também essa segundo comentário dele, nem todos os textos bíblicos diz que Jesus vai voltar em breve. Ele vai citar os textos que eu vou citar para você aqui, e ele diz, nem todos os textos bíblicos, segundo Lucas Banzoli, é bom frisar bem isso, o teólogo adventista, ele diz que nem todos os textos bíblicos todos os textos dizem que Jesus vai voltar em breve. E o terceiro comentário dele, ele diz, a esmagadora maioria dos textos que falam que Jesus vai voltar em breve estão no livro do Apocalipse, que está dentro de um contexto bem específico, que cabe outra interpretação. Olha, outra pegadinha. Ele diz, cabe outra interpretação para esse aqui, ó, breve. Aqui, para os adventistas, não sei se todos os teólogos adventistas têm esse mesmo pensamento, mas segundo Lucas Banzoli, diz que os textos que se fala de breve no Apocalipse, cabe outra interpretação. Aí eu digo, só podia ser um adventista para ter esse pensamento, para querer dizer que breve não é breve, que breve aqui são 2000 anos. Breve, ele fala, para circunstância e parâmetro, certo? Em breve, ele diz no vídeo dele, vou tomar banho. Aí ele diz, um tempo curto ou alguns minutos, poucas horas para este breve. Em breve, vou tomar banho. Ele diz, breve aqui não pode ser um ano, um mês, uma semana, séculos, milênio, mas poucas horas, beleza? Olha o parâmetro que ele vai agora tentar conciliar o breve com o parâmetro que ele quer que chegue, né, a milênios, o breve do Apocalipse. Ele diz também, em breve pretendo me mudar para os Estados Unidos. Então, aí, olha agora, olha o parâmetro, ele vai dizer aqui, Estados Unidos, em breve, pretendo me mudar. Aqui não pode ser minutos, nem horas, mas alguns anos, certo? E ele diz, o breve vai sempre depender do referencial. O Lucas Banzoli, teólogo adventista mestre, achou na Bíblia muitos textos importantes. Agora ele vai tentar dizer que este breve aqui é referente a mais de 2000 anos. Por quê? Porque o Lucas Banzoli, teólogo adventista, achou na Bíblia muitos textos importantes, que ele diz que considera importante. E ele diz, muitos textos bíblicos vão dizer ou sugerir que Jesus iria realmente demorar mais para voltar. Ou seja, o breve aqui não é um breve de dias,
de semanas ou alguns meses. Não. Para Lucas Banzoni, teólogo adventista, certo? E mestre em teologia e graduado em história, ele diz que muitos textos bíblicos, eu vou mostrar para você os textos que ele citou, vão dizer ou sugerir que Jesus iria realmente demorar mais para voltar. E ele cita 5 textos que nós vamos aqui trabalhar em cima dos 5 textos que ele cita. O primeiro texto que ele vai citar é exatamente isso aqui, ó, Mateus, certo? Vamos aqui para Mateus. Esse é o primeiro texto, né, que Lucas Banzoli cita para dizer que Jesus não voltou, porque a Bíblia diz que Jesus iria demorar mais de 2.000 anos. Quem disse isso foi Lucas Banzoli, teólogo adventista. Olha só, ele cita Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 5. Ele vai de 1 ao 5, mas o versículo que ele cita é este aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. E demorando o noivo, a parábola das 10 virgens, e demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. E ele pega aqui, ó, e ele diz, e demorando o noivo. Lucas Banzoli, teólogo adventista, diz que esse demorar aqui mais significa, referente, significa mais de 2.000 anos. O outro texto aqui, o outro versículo que ele cita é o capítulo 25 e o versículo 19. Presta bem atenção para a gente começar isso aqui. Ele diz, depois de muito tempo, né, as palavras que o Senhor viaja e quando volta vai recompensar os seus trabalhadores, aí ele chega no versículo 19 e ele diz, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Ele pega aqui, esse trechinho aqui, ó, depois de muito tempo, segundo o teólogo adventista Lucas Banzoli, levou mais de 2.000 anos. Calma. Ele pega também 2 Tessalonicense para querer provar, né, aos seus seguidores que Jesus não voltou ainda, porque a Bíblia diz que Jesus ia demorar mais de 2.000 anos. O terceiro texto que ele usa é 2 Tessalonicense, capítulo de número 2, versículo de número 2. Olha só, diz assim, ó, capítulo 2, versículo 2. Ele diz, e não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Presta atenção. Ele fala aqui que bem perto, olha aí, Paulo está contrariando, né, o iminente. Paulo disse, olha, a vinda de Jesus não será iminente, segundo Lucas Banzoli, teólogo adventista. Ele usa esse texto aqui que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos e provar que Lucas Banzoli está distorcendo os textos para querer forçar que você entenda que Jesus não voltou, porque Paulo disse que a vinda de Jesus não seria iminente. Então ele pega esse finalzinho desse texto como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ele diz, olha, Paulo disse, ele diz aqui assim, ó, e ele diz assim, ó, então, como o dia do Senhor estivesse bem perto, ou seja, ele diz esse bem perto aqui, que Paulo está dizendo que vai demorar mais de 2.000 anos, segundo Lucas Banzoli. E depois ele pega o 2 Pedro, capítulo 3, também, o 2 Pedro, muito usado pelos futuristas, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Versículo de número 8 diz...
Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha aí, irmão, segundo Lucas Banzoli, teólogo adventista, né, querendo explicar e dizer que Jesus não veio ainda, porque há textos que diz que Jesus iria demorar mais de 2000 anos. Sabe o que ele diz sobre esse texto aqui? Ele diz o seguinte, ó: como se o dia do Senhor estivesse chegado, né? Ele diz, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele diz o seguinte, Pedro, ele está dizendo, Lucas Banzoli, ele diz, Pedro disse que a volta de Jesus poderia levar milênios. O texto está dizendo isso? Não, mas ele diz, isso na perspectiva divina e não humana. E ele pega mais esse texto aqui do Apocalipse, para fechar, capítulo de número 22, o versículo de número 12, olha o que ele vai falar desse breve aqui, viu? Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Venho em breve. O versículo de número 12, 20 agora, diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele diz que, presta atenção, olha o que é que diz o teólogo adventista Lucas Banzoli. Você já viu o vídeo dele? Né? Ele diz assim, ele tenta explicar este breve aqui. Será que ele conseguiu? Será que o que ele disse é verdade? Ele diz o seguinte sobre esse breve. Esse texto pode, ó a dúvida, pode, está querendo dizer Jesus vai voltar em breve a partir do momento em que as tribulações, plural, as tribulações começarem a acontecer. Ou seja, quando as tribulações começarem a acontecer, aí ele diz, aí Jesus vai voltar em breve. Olha só. Bom, e ele ainda completa, diz assim, ó, há essa possibilidade. Eita, ele diz que há também essa possibilidade dessa interpretação dentro do Apocalipse sobre o breve. Bom, eu acredito que quando ele diz há essa possibilidade, ele teve medo de afirmar que Jesus iria voltar daqui a 2000 anos. Nem o próprio Lucas Banzoli, teólogo adventista, mestre graduado em história, nem ele mesmo acredita nele mesmo. Por quê? Porque ele diz, há essa possibilidade. Beleza? Agora é o seguinte, bom, já vimos isso aqui, certo? Agora preste atenção aqui agora. O desespero de Lucas Banzoli, teólogo adventista, em provar este breve aqui, em dizer que este breve não é breve, mas é uma palavra que significa mais de 2000 anos, certo? Então, o desespero de Lucas Banzoli para provar que Jesus ainda não voltou, perceba a manobra adventista, certo? Que é mestre em teologia, para enganar o povo adventista. Olha a manobra que ele usou. O adventista Lucas Banzoli usou esses 5 textos, sem contexto, presta atenção, só citou o texto e o versículo, sem interpretação própria, sem contexto, sem interpretação e sem nenhuma ajuda na língua original grega. Porque se ele partir para o grego aqui, ele se arrebenta. Ele vai ter que fazer outro vídeo, certo? E falar o que diz a língua original grega. Então, olha o nível de explicação.
O Lucas Banzoli, o teólogo adventista, usou nesses textos para tentar provar que Jesus ainda vai voltar. Bom, deixa eu ver aqui a hora aqui. Beleza. Agora preste atenção aqui, ó. Olha só. Segundo o adventista Lucas Banzoli, mestre em teologia, ele citou esses 5 textos, certo? Esses 5 textos para tentar provar que Jesus não voltaria logo. Esses textos provam que Jesus iria demorar, segundo Lucas Banzoli. Demorar quanto tempo, irmão Van? Segundo Lucas Banzoli, esses textos que ele cita iriam demorar mais ou menos 2.000 anos. 2.000 anos ou mais. Vamos ver o Lucas Banzoli, né, falando sobre isso? Vamos ver, vamos assistir um pouquinho, 2 minutos, né, para a gente ver o Lucas Banzoli. Olha ele aqui, todo mundo você conhece, gente boa, né? Agora vamos ver ele falando sobre os textos. Eu vou citar os 2 primeiros textos, que é Mateus 25, do 1 ao 5, e Mateus 25, versículo 19. Aí a gente vai trabalhar em cima desses textos, beleza? Vamos ver? Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo vídeo, certo? No próximo vídeo, por quê? Porque eu pego esses textos, eu pego ele falando, né, e aproveito e pego os textos que ele fala para a gente poder trabalhar em cima dos textos que ele falou, certo? Mas o texto que ele vai falar é esse aqui, ó. Vou deixar próximo vídeo, já no próximo vídeo vou deixar, ele mesmo vai falar. Capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo de número 5. Ele pega esse versículo assim, e demorando o noivo, que aqui ele diz que é Jesus, e que Jesus demorou. Ele diz que esse demorando durou mais de 2.000 anos. Ele pega esse texto aqui também, vamos trabalhar em cima desses 2. Versículo 19, aqui também, ó. Diz que aqui durou mais de 2.000 anos. Depois de muito tempo, o teólogo adventista Lucas Banzoli diz que está durando, né, mais de 2.000 anos. Será que isso é verdade? Será que... Vamos partir primeiro para esse aqui, ó. 25:5. Será que esse demorando o noivo, a demora desse noivo, está durando 2.000 anos? O que diz a língua original sobre esse demorar? Vamos ver isso? Vamos ver, o noivo demorou a chegar, beleza? Então, no próximo vídeo, vou mostrar o teólogo adventista, o Lucas Banzoli, né, mestre em teologia, e ele vai dizer que isso aqui, esse texto, está dizendo que Jesus iria demorar mais de 2.000 anos. Quer ver? Próximo vídeo. Deixa teu like, nada de agredir pessoalmente, não, eu vou combatê-lo dentro das escrituras. Eu vou mostrar que o Lucas Banzoli, mestre em teologia adventista, né, ele faltou com a verdade. Ele não interpretou o texto, ele não usou o demorar, o verbo demorar, né, na língua original grega. Por quê? Porque se ele mostrar, ele vai ver o quanto ele falou, assim, o quanto ele falou em verdades dentro desses contextos, o quanto ele foi desonesto dentro desses contextos, beleza? Estudos sempre às 11h45. Eu, fosse você, não perderia. Se você é adventista, se você é católico, se você é evangélico, né? E se você é futurista, eu fosse você, assistia. Porque se você acreditou no Lucas Banzoli, adventista, você vai passar a desconfiar
pelo menos desse vídeo. O vídeo que ele cita é este aqui, ó. O vídeo é esse, ó. Se Jesus, o vídeo do Lucas Banzoli, estou fazendo até propaganda para ele. Se Jesus disse que voltaria em breve, por que ainda não voltou? Será que Lucas Banzoli está certo? Ou Jesus realmente já voltou? Paz do Cristo eterno.